Ele que está sempre conosco. Ajuda agora, Senhor, onde vamos começar mais uma live, onde vamos começar mais um estudo com os teus filhos. Fica conosco, nos orientando, nos ajudando, fazendo com que os meus pensamentos sejam guiados pelo teu Espírito e que cada pessoa que ouça a minha voz possa também receber o teu ensino, a tua vontade, a tua verdade no coração de cada uma delas. Fica conosco, Senhor, nos ajudando, ajuda cada um dos teus filhos que estão agora em casa, aqueles que estão sendo afetados pela doença, outros que estão com problemas no emprego, abençoa cada um, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, queridos. Eu falei sobre amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade. E agora teria que falar sobre fé no sentido de fruto do Espírito. Então eu quero lembrar a vocês que a gente já conversou sobre a primeira fé, que seria uma fé que nós chamamos de fé natural. Quando o ser humano nasce, ele já nasce com uma característica divina, embora muitos cientistas não aceitem isso, mas a maioria dos grandes cientistas aceitam que do lado direito do cérebro, Deus reservou um lugar específico para a chamada espiritualidade. A religiosidade do homem está localizada no lado direito do cérebro. E todo homem sente, então, essa necessidade de explicar para si mesmo a divindade. Então, todo homem é, por si só, um ser que reconhece a espiritualidade, a não ser os ateus que tentam provar o que eles mesmos não conseguem provar, porque não há prova, né? Assim como eu não posso provar a existência de Deus, não há como não provar, não há como provar que não existe. Eu não posso provar que existe, mas também não posso provar que não existe. Então, fica empatado, certo? Me lembro que eu estava dando uma aula uma vez na Uniswan, era uma turma de direito, eu estava falando sobre a história do direito na origem da lei judaica, e falei em Deus, e alguém lá levantou e disse: professor, o senhor é cristão? Eu digo: sou. Ele: como é que pode um homem tão inteligente ser cristão? Eu digo: assim como Jesus era, né? Jesus era o próprio Cristo e era o homem mais inteligente da terra. E ele disse: como é que o senhor pode provar a existência de Deus? Eu disse: eu não preciso provar. Não tenho a menor necessidade para que eu me dedique a provar a existência de Deus, porque eu estou suficientemente satisfeito com a minha fé. E a minha fé é o suficiente para crer que Deus existe, né? Então, para mim, eu estou satisfeito. Agora, se você acha que Deus não existe, cabe a você, que está acusando, o ônus da prova. Já que você é um advogado, tente provar que a fé não é verdade e que Deus não existe. Tente você provar, já que você está, né, numa faculdade que ensina direito, né? Então, cabe a você as provas. E ele ficou meu amigo e tal, e acabou que foi para Israel comigo uma vez, e acabou sendo batizado lá no Rio Jordão, e acabou ficando amigos. Então veja, todos nós temos isso. Se você nunca viu uma tribo de índio onde os homens, a chamada civilização nunca chegou lá eles vão ter uma forma de divindade, eles vão crer num Deus qualquer, eles vão fazer o sol de Deus, a lua de Deus. As civilizações antigas que nunca ouviram falar da verdade a respeito de Deus, mesmo assim há neles essa coisa natural de crer. Assim como a gente crê num medicamento, a gente crê numa receita de remédio ou de bolo, eu creio que isso aqui vai dar certo, né? Eu creio que fulano é um bom médico, eu creio em certas coisas. Então isso é uma fé natural, que está naturalmente na vida de todo ser humano, mas isso não conduz ninguém a lugar nenhum no sentido espiritual, a não ser no contexto da cultura da sua sociedade. Então as sociedades criam as religiões. Aliás, a religião é criada pela sociedade. O que Cristo veio trazer não foi uma religião, Cristo veio trazer um comportamento em relação a Deus, né? Uma atitude em relação a Deus e uma atitude em relação ao homem dada por Deus. Cristo é a generosidade de Deus, foi o que falamos ontem, é o bem que Deus deu à humanidade, é o dom de Deus dado aos homens, que é a salvação, né? Então estamos aqui exatamente para colocar essa questão
em relação à fé natural, e que muita gente se diz cristão, inclusive, mas a fé salvadora ainda não chegou nessa pessoa. Então, perceba que, além da fé natural, existem 3 outros tipos de fé que a Bíblia vai falar. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, quer dizer, não é de oração, de jejum, de subir o monte, de colocar garrafa não sei aonde, de matar animal. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Exatamente o que acontece hoje, onde as pessoas se gloriam tanto, onde os evangelhos pregados em muitos lugares glorificam as pessoas e não a pessoa de Deus, né? Leva o homem a glorificar a si mesmo e leva o homem a glorificar a sua própria cultura, sua própria religião, digamos assim. Então, a religião de hoje leva o homem para si próprio. Então, o homem adora a ideia que ele tem, o pensamento que ele tem de Deus, a cultura criou lá um Deus para eles, né? Mas o verdadeiro Deus, ele se manifesta através da pessoa de Jesus Cristo. E isso é um dom que vem de Deus. Mas como esse dom se manifesta? Como é que esse dom se manifesta? Para os predestinistas, Deus escolhe aquele ali vai ter fé, aquele lá não gostei muito da cara dele não, desde que ele nasceu eu já não gostei muito dele, aquele lá vai ter fé. Mas não é bem isso que a Bíblia diz. Olha o que Judas nos escreve, Judas só tem o versículo 3 diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha o que ele diz, a fé foi dada aos santos. Então é necessário que primeiro a pessoa tenha alguma forma de santificação para que essa fé se manifeste nela. Então, como buscar essa forma de santificação? Não é? Como buscar essa vontade de querer Deus? Isso aí é que depende do que nós chamamos de livre-arbítrio. É o homem que tem que tomar essa atitude. Mas como isso é feito? Então, se essa fé vem através de Deus para o homem, como esse homem recebe isso aqui? Aí é o próprio Paulo escreveu nos Romanos, e Romanos é exatamente o texto que mais os seguidores da predestinação gostam. Romanos 10, do versículo 14 em diante. Olha o 14 que diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como uma pessoa vai invocar o verdadeiro Deus se ele nunca creu em Deus, se ele nunca acreditou em Deus? Ele invoca Tupã porque a sociedade disse para ele que o Tupã é o sol. Ele invoca lá as imagens que a papai, a mamãe, o vovô, enfim, passou para ele porque ensinaram isso para ele, a sociedade deu isso para ele, a família deu isso para ele. Então ele invoca esses que ele conhece. Mas como ele vai invocar ao Senhor Deus se ele não acredita nesse Deus? Então ele precisa primeiro acreditar. Então como ele vai acreditar? O próprio texto continua. Como crerão naquele de que nunca ouviram? Então é impossível uma pessoa aceitar Jesus sem nunca ter conhecido Jesus, sem nunca ninguém ter falado. Eu vejo muita gente, não, ninguém precisou pregar o evangelho para mim. Eu aceitei Jesus sozinho. Não existe isso, querido. Alguém falou de Jesus para você e a semente ficou guardada. Pode não ter sido naquele momento onde você recebeu o toque de Deus ali e abriu o coração, mas a palavra já estava semeada de alguma forma, porque a palavra nunca volta vazia. Então, olha o que o texto diz. Né? Vamos continuar. Como, pois, invocarão aquele que não creram, e como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, veja, primeiro tem que ser pregado o evangelho para que essa pessoa ouça o evangelho e então creia. O ato de crer já é uma obra. O crer é uma coisa que vem, que nasce da pessoa ao ouvir. Então, se ela nunca ouvir, ela não vai crer. E esse que é o problema de muita gente, onde a fé está sendo
distribuída de forma errada e as pessoas estão sendo levadas a todo tipo de coisas, menos para a palavra de Deus, para que a fé delas seja uma fé salvadora verdadeiramente, certo? Então, ainda sobre a fé salvadora, o texto continua, não é? Então, como eles vão pregar se não forem enviados? Aí é um outro problema, as igrejas não estão enviando mais pregadores, evangelistas, missionários, as coisas estão parando por aí. O negócio é abrir igreja, filial, né? A maioria das igrejas agora virou empresa, a maioria dos pastores agora são funcionários, recebe pelo percentual do que... Então, infelizmente, essas coisas acontecem em muitos lugares e a gente está sendo bombardeado por essas heresias que estão surgindo nesse chamado último, né, século, e a gente já está nele, que é o século XXI, né? Estamos vivendo aí um século bem cheio de heresias, do meado do século XX para o XXI, esse neopentecostalismo surgiu, essas novas heresias estão surgindo, e a pregação do físico está ocupando o lugar da pregação do espiritual. Então, como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados, né? Então, o texto diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem a alegria das boas novas, para que as pessoas se alegrem em Deus. E versículo 16: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? É o caso aqui. Eu estou com a live atingindo não sei quantas pessoas. Quando a gente vê lá, mais ou menos, né, num somatório geral, 1000 pessoas visualizaram de alguma forma, ou clicaram, ou passaram, ou entraram e saíram, ou tornaram isso aqui de alguma forma, isso aqui alcançou alguém, certo? Não quer dizer que ficaram como vocês agora. Agora, por exemplo, eu tenho ali 53 pessoas que estão aqui comigo, me ouvindo, acompanhando, estão colocando alguma coisa escrita ali, estão com o rostinho ali sendo identificados, que estão me assistindo. Entretanto, além dessas pessoas, outros estão visualizando. A visualização por noite passa entre 300, 400, tem vezes que vai a 600, tem vezes que vai a 1000 visualizações. E o que isso significa o quê? Que eles ficaram pelo menos 1 minuto aqui, ou 3 minutos, para poder contar, certo? Depois podem ter saído. O que significa que essa mensagem está sendo pregada, o texto está sendo lido, a mensagem está sendo transmitida, o vídeo está na internet, mas a maioria não quer. Aí ele entra, dá uma olhada, diz: não é isso que me interessa, eu quero outra coisa, e vai embora e vai fazer outra coisa. Então, como ouvirão se não há quem pregue, mas também há essa questão: quem deu crédito à pregação? Opa, então peraí, se precisa dar crédito à pregação, se a salvação só vem se alguém der crédito à salvação, quem é que dá o crédito? A pregação vem. Deus mandou o profeta pregar, o evangelista pregar, o missionário pregar, certo? E quem é que dá crédito à pregação? Como Isaías está perguntando, quem deu crédito à pregação? Então veja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que precisa ser pregada, mas a pessoa precisa dar crédito. Isso é livre-arbítrio ou isso é predestinação? Você responda com os seus botões, não é? Também não vai me xingar, pelo amor de Deus. E ele continua: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Essa é a verdade. E aí ele entra no versículo 17, ele diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é aqui que está a chave base, porque se eu prego tudo no meu púlpito, menos a palavra de Deus, se eu faço show, se eu trago cantor, se eu faço peça, se eu faço festa, se eu boto luz negra, se eu boto o povo para pular, para dançar, para não sei mais o que, e isso nada tem a ver com salvação. Tem a ver com alegria, tem a ver com emoção, mas não tem a ver com conversão e salvação. Essa então seria a fé salvadora, certo? Agora, também falei para vocês a respeito da fé dom espiritual. A fé dom espiritual, como eu expliquei, ela tem a ver com a realização da obra de Deus. Então, a fé dom espiritual se manifesta quando alguém precisa fazer alguma coisa
para Deus, para glorificar o nome do Senhor, para a grandeza de Deus, para a glorificação da própria igreja como corpo de Cristo. Então, é alguém sendo usado por Deus para glorificar o nome de Deus, tá certo? Olha esse texto, por exemplo, Marcos 11, 21 a 24, diz assim: E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ele ficou impressionado, ele viu que a figueira secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tendes fé em Deus. Né? Então, por que tem que ter fé? Esse caso aqui de fé é a fé salvadora? Nesse caso aqui é uma fé natural? Não, Jesus vai explicar. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te tu para o mal, não duvidando em seu coração, mas crendo que aquilo vai acontecer, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedides orando, crendo, recebereis e tê-las-eis, porque ela depende da obra de Deus acontecer. Então, você tem que ter essa fé, dom espiritual, para que a obra de Deus aconteça, para realizar a obra de Deus, para chamar a atenção das pessoas. Então, assim como Jesus fez a figueira secar, Pedro ficou entusiasmado. Então, as coisas que Jesus fazia, através da sua fé espiritual maravilhosa, chamava a atenção dos outros para virem para Deus. Então, a fé, dom espiritual, ela é uma atitude, é um comportamento que se manifesta de vez em quando, não fica na pessoa, ao contrário do fruto que fica na pessoa. Ela se manifesta para um fim específico, produtivo, onde Deus é revelado, onde Deus é louvado, onde Deus é engrandecido. Não é a pessoa, porque ela é um dom. Então ela engrandece a Deus e ela faz com que a igreja se alegre com isso, certo? E se espante, e se aproxime mais de Jesus, como foi o caso de Pedro. Então, esse dom, chamado dom da fé, é para realizar a obra de Deus. É para você trabalhar para Jesus e para você ter sucesso na obra de Deus. Então você vai ter fé que vai construir a igreja, você vai ter fé que vai chegar, você vai ter fé que vai conseguir fazer o que tem que fazer e Deus vai honrar essa tua fé. Mas a fé fruto, ela é exatamente o oposto da fé dom espiritual. Porque a fé dom espiritual é o homem trabalhando para mostrar Deus. Agora, a fé fruto é o homem se mostrando, é o homem se apresentando, é o homem sendo provado no seu eu. É fruto do Espírito para que o homem prove sua própria resistência no contexto de aceitar a diversidade da vida. Então, quando esse homem é provado, essa esperança que se manifesta nele, isso tem a ver com o fruto da vida. Quanto mais bate no crente, mais o povo cresce. Não é assim que diz? Crente é igual massa de não sei o quê, que quanto mais bate, mais cresce e tal. Então, é isso que a gente tem que entender, porque essa verdadeira esperança significa a fidelidade do crente na palavra. Então, ela se manifesta na hora da provação, ela está ligada ao agradar a Deus. Então, a fé que tem a ver com o fruto do Espírito é o que o homem faz para Deus e não para os outros. É o que o homem tem como comportamento diante de Deus e não comportamento diante dos outros, simplesmente. Tá certo? Veja só. Olha, eu vou ler alguns textos para que vocês percebam a diferença. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Opa, então veja, nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que têm um medo, que voltam atrás, que negam a fé. Nós não somos daqueles que se dispersam, né? Não, nós enfrentamos,
nós mantemos a nossa fé mesmo sendo torturados, mesmo em situação de desespero, mesmo em situação de pandemia, mesmo em situação de crise, mesmo em situação de movimentos dos mais variados possíveis, você não perde a sua fé, porque ela está dentro de você. Nada tem a ver com a salvação, você continua salvo, mas não perde a esperança de que Deus vai agir de alguma forma e você vai permanecer na presença dele. Entendeu? Não é questão de permanecer vivo, é a questão de permanecer crente, é a questão de permanecer com a fé viva. Não é você vivo, mas a fé viva. A fé que está sendo mostrada hoje está baseada na conquista de coisas. Não está baseada na conquista íntima, pessoal, do próprio ser. Como eu falei do domínio, que nós vamos falar daqui a pouco da temperança, que é o domínio de si mesmo, né? Essa fé, ela ajuda o indivíduo a dominar suas próprias emoções, seus próprios medos, suas próprias dúvidas, aquela questão do crente corajoso, que enfrenta as coisas, é através dessa fé chamada fruto do Espírito, que vive na pessoa. Quando o Espírito Santo enche a pessoa, ela enche também dessa fé, tá certo? Então, é importante você entender que ela tem a ver com a esperança também. Então, todos os 4 tipos de fé têm a ver com esperança. Olha o que Lucas diz no capítulo 12, versículo 28. Ele diz assim, ó: e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quer dizer, alguém pega aquele capim e joga fora, mas foi Deus que vestiu. Quanto mais vós, homens de pouca fé. Então, confiar que Deus vai dar suprimento, confiar que Deus vai te dar provisão, continuar crendo em meio à tribulação, essa fé é fruto do Espírito. É o Espírito que produz em você essa fé que se torna uma fé inabalável, que aconteça o que acontecer, que apesar dos pesares, ela continua firme. Por isso que o escritor aos Hebreus, quando ele fala sobre fé, ele fala exatamente sobre a fé, fruto do Espírito. Olha o que ele diz, a fé, capítulo 11 de Hebreus, tá? Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a esperança. E a prova das coisas que eu não vejo. Então, veja, essa fé não tem a ver com a manifestação da cura divina, né? A cura divina acontece, mas tem a ver com dom. Agora, essa fé aqui não. Ela se manifesta ainda que eu não veja, ainda que eu não esteja vendo. Entendeu? A fé que é pregada hoje nas igrejas, na maioria das igrejas, me perdoem, algumas igrejas sérias, tudo, né? Ainda existe 7.000 que não se curvaram a Baal, graças a Deus, mas a maioria das igrejas hoje pregam uma fé baseada no que vê, baseada no milagre, no roda-roda, na manifestação do poder, no fogo, no sapateado e tal. Quando o povo não vê nada, o povo não acredita. Nenhum povo viu mais a manifestação do poder de Deus do que Israel. E mesmo assim, não nasceu neles essa fé. Mas Deus dá essa fé para a igreja através do fruto do Espírito, porque o Espírito entra na pessoa de fé. Certo? Então, se o indivíduo ele está apavorado por causa das questões do vírus, apavorado por causa dele, não consegue dormir, está faltando nele essa fé, a fé fruto do Espírito. Até aqui está todo mundo entendendo? O escritor aos Hebreus continua no capítulo 11, versículo 6. Olha o que ele diz. Ora, sem fé é impossível agradar. Ele não está dizendo que essa fé aqui vai salvar ou não vai salvar. Ela está se referindo a agradar a Deus. Certo? Está se referindo a agradar. O que agrada a Deus? Agrada a Deus é o homem permanecer firme, ainda que seu corpo esteja doente. É o homem permanecer firme, ainda que as condições sejam contrárias. É permanecer firme com Cristo, ainda que tudo pareça que está desabando em sua volta. Essa convicção, essa esperança extraordinária, essa certeza interior que o homem tem, é fé fruto do Espírito.
Estão entendendo? Então, é nisso que ele está dizendo. Olha o que ele diz, continuando no capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, se aproximou de Deus, você já está recebendo dele alguma coisa, certo? Então você crê que Deus existe. Primeiro ponto, crê que Deus existe. Isso você creu? Creu. Você aceitou, você veio para Jesus. Então agora, olha o texto, vou ler o texto todo. Ora, é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, esse que é importante, porque tem gente que para aqui, ele crê que Deus existe. Deus existe, está lá no céu, que nem Marta falou para Jesus. Não, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei disso, eu creio nisso, isso aí eu creio. Então Marta estava salva, Marta tinha o coração cheio de fé, mas ela não estava crendo no galardão de Deus e nessa busca por este galardão. E que é galardoador. Então Deus dá o galardão para aqueles que permanecem de pé. E galardão não tem a ver com essa vida. Galardão a gente já explicou nos estudos de escatologia, que galardão tem a ver com o céu, né? Tem a ver com o céu, tá certo? Ainda em Hebreus 11, veja do 32 ao 39, eu vou ler tudo, E que direi eu mais? Falta-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, não é da força tirando força, que é fácil, da fraqueza tirando força. Talvez esse seja o problema que você não consegue entender. Pastor, eu sou muito fraquinho. Aí é que Deus gosta, porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Paulo também não entendia isso, igualzinho você e eu. A gente acha que está fraquinho, que a gente precisa de alguém para carregar a gente no colo, a gente acha que precisa de chazinho de erva doce, que a gente ainda é bebezinho e que a gente precisa de mingauzinho, né? Não, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Mas agora ele vai entrar numa outra parte. Porque ele diz assim, no 35, as mulheres receberam pela fé a ressurreição dos seus mortos. Porque os homens foram para a batalha, morreram na batalha, e elas receberam eles pela fé na ressurreição. Quer dizer, pela fé, as mulheres ficaram viúvas, mas na esperança de que na ressurreição estariam de novo com os seus mortos. Uns foram torturados, Peraí, pastor, não é esse evangelho que eu quero, não. O evangelho que eu quero é do carro novo, da casa nova, do emprego bom, do salário bom. Que negócio de tortura é essa daí? Que negócio de tortura é essa daí? Então, hoje, quero que você saiba que enquanto você está aí na sua casa, enquanto estamos aqui nessa live, você não está sendo torturado no Brasil ainda. Mas pode ser que isso venha acontecer amanhã. Porque já existe na maioria dos países hoje muitos movimentos contra cristãos. Muitos países hoje já estão degolando cristãos, botando fogo em cristãos, fazendo coisas das mais absurdas em cristãos, tá certo? Então, olha, as mulheres receberam seus mortos e foram torturados, não aceitando o livramento. Qual era o livramento? Nega Jesus, como hoje você vê em vários países, isso acontecendo hoje. Se eles negarem Jesus, eles não serão queimados vivos, eles não serão degolados, não verão seus filhos sendo degolados, mas eles estão se mantendo de pé. E nesses países, quanto mais se mata crente, mais crente surge. E o porquê que eles não aceitaram o livramento? Para alcançarem uma melhor ressurreição. 36. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. 37. Foram apedrejados,
cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo de então não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Em todos estes, tendo sido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa. Não, o fogo matou. Ah, pastor, eu quero ser igual Daniel, eu quero entrar na cova dos leões e o anjo vir para fechar a boca do leão. Pois é, isso aconteceu com Daniel. O anjo chegou, fechou a boca do leão. Mas centenas e centenas foram devorados no Coliseu de Roma e em outros lugares para fazer festa para os romanos, foram devorados por feras. Centenas de cristãos. Centenas de cristãos foram mortos, foram queimados vivos, foram crucificados, foram arrancadas as suas peles, certo? Tudo isso para eles negarem a fé. E eles não negaram e não alcançaram as promessas, entre aspas, por quê? Porque morreram, mas alcançaram agora, já estão gozando lá no céu. Então, o verdadeiro evangelho, ele nos fala desse fruto maravilhoso, que é o fruto chamado fé, que nos dá a capacidade de enfrentar dor, enfrentar enfermidade, enfrentar vírus, enfrentar governo, enfrentar desemprego, enfrentar fome, enfrentar todas as coisas, como Paulo disse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é por isso que a gente tem que entender o evangelho do Senhor Jesus Cristo da forma correta, e não do jeito que está sendo pregado hoje. Por isso que eu coloquei na minha chamada aquele texto lá de Lucas, onde Jesus mesmo pergunta, será que quando o Filho do Homem se manifestar, ele vai encontrar fé na terra? Porque hoje ninguém mais quer sofrer. O crente hoje não quer sentir uma dor de barriga que já reclama. O que tem de gente que fica falando para mim, pastor, não está valendo a pena, eu não estou conseguindo resolver meus problemas, eu não estou conseguindo, eu ando doente o tempo todo, parece que as minhas orações não estão sendo ouvidas. Infelizmente, irmão, o nome disso é murmuração. Essas murmurações acontecem, as pessoas se deixam levar por essas murmurações, e esta fé, que é a fé movida pela presença do Espírito, acaba entristecendo o próprio Espírito. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, porque se o Espírito Santo fica triste e ele se afasta de você, há Deus fruto do Espírito. E se o fruto do Espírito vai embora, essas 9 coisas maravilhosas que o crente tem, fica perdido. E a fé desse crente vai para onde? Ele vai crer em quê? Ou então ele vai atrás dos profetas, ele vai atrás dos videntes, ele vai atrás dos curandeiros, ele vai atrás das papagaiadas, ele vai atrás dos circos, ele vai atrás do que está sendo apresentado para eles, né? Em forma de culto, infelizmente. Tem tanta gente entrando e eu não estou conseguindo ver porque o negócio não está funcionando. Mas não tem problema, eu mexo aqui e vejo. Agora, por exemplo, estou vendo Salatiel Mourão, Alzira Rosa. Eu sei que tem 50 e poucas pessoas assistindo e participando com a gente. Então, vocês estão entendendo que essa fé, fruto, ela tem a ver com, apesar dos pesares, você é servo de Deus. Chorando ou não, ou sorrindo. Você vai em frente, você segue caminhando, tá certo? Olha o que Paulo escreve nos Efésios no 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Eu creio que ele é poderoso para fazer tudo. Agora, a questão é, ele quer fazer? Como aquele leproso que chegou para Jesus e disse, Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu podes me curar. Isso eu sei. Eu sei que se tu quiseres, eu posso ficar limpinho. Como eu creio que a minha psoríase pode sumir, que os meus problemas nos ossos podem sumir. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas a questão é, ele quer fazer? Ele tem essa intenção? É a vontade dele fazer isso? E eu tenho que descansar na vontade dele. Eu tenho que aceitar que ele é soberano.
Ah, Deus é soberano, Ele vai me dar um carro novo. Deus é soberano, Ele vai dar emprego bom pro meu filho. Deus é soberano só para te dar coisas materiais? E na hora que Ele quer provar você, e na hora que você tem que ser provado na sua fé, se a fé é verdadeira mesmo ou não, você vai ceder? Hã? Pensa só. Vamos continuar lendo a palavra de Deus? Olha o que Paulo aos Romanos no 14. Romanos, hein? É muito querido esse livro por alguns. Romanos 14, verso 22 e 23 diz assim, ó. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Opa, tu tem fé? Tem. Então, qual é o teu procedimento? Porque às vezes você está condenando as atitudes que você mesmo sabe que está errado, mas você fala, mas eu sou fraquinho, Deus sabe de todas as coisas. Que frase que tem sido usada hoje em dia, Deus sabe de todas as coisas. O povo fica nisso aí. Aí o texto continua, né? Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, por que eu estou fazendo o que estou fazendo se eu tenho dúvida? Se eu tenho dúvida, eu tenho que procurar certeza. E onde está a certeza? Na presença de Jesus. Até aqui está concluída essa questão. Eu posso ler Mateus 9, 22, Jesus voltando-se e vendo a menina, disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E imediatamente, vendo a mulher, menina amada, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou salva. Olha, a tua fé te salvou. A tua fé. Jesus vai operar de acordo com a tua fé. Você precisa ter essa fé, certo? Mateus 9, 29. Tocou então os olhos dele, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Agora eu clamo, eu reclamo, eu xingo, eu esperneio, eu choro, eu murmuro, mas a fé que é bom, onde ela está? Onde é que está a fé? Certo? Marcos 10, verso 52. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, a fé tem a ver com toda a observância dos mandamentos do Senhor, apesar das circunstâncias. Então, eu quero dizer a você, muita gente que diz que tem fé, no fundo, não aguenta uma dor de barriga. Não aguenta uma dorzinha de dente. Reclama, murmura e xinga. Não aguenta ver problemas acontecendo na família. E agora com esse vírus, o que tem de gente voltando as costas para Deus não está, como diz a gíria, não está no gibi, né? Não tem como ser contado. Porque, infelizmente, as pessoas estão negando com as atitudes aquilo que elas dizem ter com a sua boca. Elas dizem que têm fé, mas as atitudes provam totalmente o contrário, certo? Muito bem. O outro seria a mansidão. Mansidão seria o penúltimo gomo desse fruto. O que é ser manso? Olha, quando eu tenho um cão de qualidade, e eu digo, esse cão é manso, significa o quê? Que ele pode deixar você pisar nele? Que ele pode deixar você cortar o rabo dele fora? Ele pode deixar você puxar a orelha dele? Porque mansidão não tem a ver com medo, não tem a ver com falta de atitude, não tem a ver com incompetência. Mansidão tem a ver com a forma de comportamento. Todos os contextos que nós estamos tratando aqui é comportamento. Tudo tem a ver com comportamento. Tem nada aqui que diga aquilo que a minha boca fala, que o pregador diz. Não, é comportamento. Ser cristão é ser, não é fazer, é ser. Então, a mansidão é um comportamento. O cristão, depois de verdadeiramente convertido, ele fica apto para seguir o comportamento de Jesus, quando Jesus ele se declara manso e humilde de coração. Consequentemente, ele pode produzir, então, abundantemente
a mansidão dentro dele. Quantos homens que outrora eram violentíssimos, eram matadores, não suportavam não sei o quê, se pisou no pé dele, ele já dava tiro, e de repente hoje são pregadores do evangelho e produzem o fruto da mansidão. Então, é a forma de você responder ao ataque. Quando alguém vem contra você, de que forma você responde? Porque Jesus era manso, não era? E ele não pegou o chicote e não botou os cambistas para fora, dizendo: o que vocês estão fazendo com a casa de meu pai? Estão transformando a casa do meu pai em casa, em covil de ladrões, de negociata, se Jesus estivesse por aqui com o chicote hoje, visivelmente, né? Quanta gente ia, porque está se negociando tudo hoje, né? Tudo se vende dentro da igreja. Então, hoje a gente vê tanta coisa que infelizmente nada tem a ver com o evangelho. E o verdadeiro evangelho tá difícil a gente encontrar em muitos lugares, tá certo? Olha o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 4, verso 21. Que quereis? É uma pergunta que ele diz. Irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Vocês é que escolhem. Jesus era manso, não era? Mas de que forma você trata ele? O cachorro é manso, mas tenta fazer alguma coisa que você não deve. Mexe na comida dele, por exemplo. Agora, o cão manso é aquele que não ataca o próprio dono, mas ele sabe tomar conta de casa. Eu já tive cão adestrado e sempre amei cão adestrado, eu sempre tive, né, muitas vezes, cachorro na minha casa, gosto até hoje, infelizmente não tenho como tratar mais, não tenho condição nem paciência para tratar, mas um cão precisa ser manso para os seus e precisa ser extremamente protetor dos seus. Ele protege os seus, mas ele protege a casa. E ele se mostra exatamente firme quando alguém tenta invadir aquilo que não deve ser invadido, certo? Então, de que forma você quer que Paulo trate você? Com mansidão ou de forma irada, de forma com vara? Como é que você quer que a sua mãe trate você? Com vara ou com carinho? É você que decide. Porque se você faz as coisas para receber vara, não fica com raiva da mãe, porque a mãe tem que dar a vara. A vara é para o faltoso. A mãe não está deixando de ser mansa para dar uma correção no seu filho, botar ele de castigo e repreender as coisas erradas que ele faz. Não deixa de ser mansa, certo? Ela é mansa, mas ela não pode deixar que a criança faça o que bem entende. Então veja que nós confundimos mansidão com pessoas completamente inertes, pessoas que vivem completamente sendo capacho dos outros, sendo tapete dos outros, servindo de capacho, servindo de escárnio, né? Não, isso nada tem a ver com mansidão. Jesus nunca foi isso aí não, nunca foi covarde, ele sempre enfrentou de frente todas as coisas. Quando Herodes mandou recadinho para ele mandou recadinho: ó, dica para aquela raposa que eu estou indo para Jerusalém. Se ele quiser falar comigo, ele vai para lá, que eu estou indo para lá. Chamou Herodes de raposa. Então veja que nesse contexto Jesus tinha autoridade, Jesus falava, e seus escribas, seus fariseus, seus hipócritas. Então falar a verdade tem a ver com falta de mansidão? Não, esse pastor não é manso, ele fala asperamente. Não, Jesus não era manso, mas falava a verdade. Então você tem que ser manso, sabendo que a mansidão tem a ver com o comportamento necessário para tratar com aquele que está cometendo o delito. Então, se você tem uma regra e essa regra foi burlada, né? Qual o grande problema no Brasil? É a impunidade. As pessoas fazem as coisas erradas e saem completamente impunes. Você não vê punição, pelo contrário, você vê bandidos sendo soltos o tempo todo. Isso significa o quê? Que esses bandidos vão poder continuar fazendo as maldades que eles fazem. Por quê? Porque não há correção. A correção tem a ver com a qualidade de quem lidera, certo? Agora, a forma com que essa correção é colocada, aí sim entra a mansidão ou entra a ira. Por isso que a gente tem que entender, para não dar lugar à ira, porque a ira pode levar a gente a fazer coisas que não deveriam ser feitas.
Então, ser manso não é ser idiota, não é ser tolo, não é ser capacho de ninguém, tá certo? Olha, Paulo aos Coríntios, capítulo 10, na segunda carta, primeiro versículo. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Então, todo mundo reclamava que Paulo, quando estava presente, ele era meigo, mas na hora que ele precisava escrever uma carta, ele metia o couro, metia o cajado. Ora, então, peraí, a vara e o cajado estão na mão do pastor. Ah, se o pastor falar muito áspero, eu vou embora para outra igreja. Ah, essa igreja não é boa porque esse pastor aí só prega doutrina, ele só prega cajado, ele só prega pecado, ele não fala de outra coisa a não ser de pecado. Ué, e você quer que a gente fale no ambiente que estamos vivendo hoje? Fale de quê? Fale de quê? De promiscuidade? De pouca vergonha? O mundo já está cheio, o diabo já está fazendo isso, eu não preciso ajudar o diabo, eu não preciso somar com o trabalho do diabo para tornar as igrejas cada vez mais promíscuas, como está acontecendo em muitos lugares, graças a Deus, com várias exceções, mas em muitos lugares o que a gente vê é baderna total. Mas quando temos o conceito da liderança dentro de uma harmonia plena com Deus e com a palavra, então ou o indivíduo é corrigido ou ele é punido. E isso é que é importante. Tem que haver doutrinamento. Tem que haver doutrinamento em todos os lugares. A sociedade precisa ter suas leis e regras para doutrinar as pessoas. E isso tem que acontecer também dentro da igreja. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, olha o que quer dizer. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Não vai fazer o que muita gente está fazendo por aí em alguns lugares, polícia machucando pessoas idosas e tal, por causa da ordem que eu não sei quem deu. Não, a polícia não pode bater no cidadão, né? A polícia bater numa pessoa porque foi à praia, sei lá o quê, essas coisas que estão acontecendo em muitos lugares, infelizmente, não. Então, encaminha o tal com espírito de mansidão por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ou seja, você pune o transgressor para os outros não serem tentados a fazer o que tem que fazer. Porque senão eles vão fazer. Se um está fazendo e você não pune, daqui a pouco está todo mundo fazendo. E é o que acontece no país como o nosso, onde as leis existem, mas não são cumpridas, onde os bandidos estão soltos e impunes, onde os políticos fazem o que querem e fica na mesma situação, ninguém condena ninguém. Então, é um país de anarquia. Assim é em muitos lugares onde as pessoas são levadas de qualquer forma. Então, não confunda a questão da mansidão com a questão de falta de organização, falta de lei, falta de ordem, falta de disciplina, certo? Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, para que um bem maior aconteça entre vós. Colossenses 3, verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, entranhas de misericórdia. Então, você toma atitudes, mas toma atitudes com a misericórdia na frente, com a benignidade, olha, com a humildade, com a mansidão, com a longanimidade. É importante você entender que o fruto é um só, não dá para usar um gomo só e o outro não, são todos interligados, são todos completamente juntos, não tem como dissipar isso e separar, eu tenho isso, não tenho aquilo, o Senhor tem que me dar um pouquinho disso, porque eu tenho muito isso, não tenho aquilo, não, você tem que ter tudo. E por último, a temperança. Eu acho que esse aqui já está no nome, o que é uma coisa temperada, né? Um homem sem Deus, ele não tem tempero, ele faz o que der no coração, ele faz o que a sua mente mandar, ele faz o que a carne pede. Então você vê, às vezes, um homem amando a esposa, traindo a esposa, mesmo amando, ele ama a família, mas uma coisa dentro dele, um demônio dentro dele, faz ele trair. Por quê? Porque ele vai atrás dos desejos carnais. Então a temperança também tem a ver com esse controle, com esse equilíbrio, certo? Então, converter-se ao Senhor é cultivar essa vida espiritual de tal forma que você seja equilibrado.
Então você não vai ser um fanático, nem vai ser um mundano. Você não vai ser um liberal que acha que tudo é normal, tudo pode, não tem problema nenhum, nem vai ser aquele camarada que vai cobrir cabeça, cobrir tudo, igual aquelas religiões, a pessoa não pode nem olhar, não aparecer nada do corpo, porque tudo é pecado, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque tudo isso tem a ver com temperança, nem tudo, todos os extremos são perigosos, tudo que é demais, ele tende a trazer problemas sérios, certo? E a gente tem que estar bem cuidadoso com relação a isso. Então, o fanatismo de um lado, o mundanismo de um outro, é um descontrole, além do descontrole emocional. Há pessoas que não se controlam, elas não conseguem se controlar. Elas, quando se iram, vão ao extremo. Elas, quando falam com as pessoas, elas não conseguem medir o que falam. O próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra. E o sal tem que ser conservado, porque pode acontecer duas coisas. Ou ele salgar demais, uma comida salgada é intragável. Mas uma comida sem sal também não vale nada. Então, o tempero tem que ser na dose certa. Temperança tem a ver com isso. Você é firme quando tem que ser firme, é manso quando tem que ser manso, é cauteloso quando tem que ser cauteloso, é prudente quando tem que ser prudente. Tudo tem a ver com temperança, e isso tem a ver com esse fruto maravilhoso do Espírito. Ao que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Opa, para aqui um pouquinho. Não pense de você mesmo além do que convém. E é aqui que está o problema, porque quando eu penso de mim mesmo, eu penso com vaidade, eu penso com arrogância, eu penso com presunção, eu me acho o rei da cocada preta, eu vejo alguém dando aula, eu digo, eu dou aula melhor do que esse cara, eu digo, um coroa lá tá pregando, eu digo, esse coroa já foi embora, ele já devia ter sido enterrado, agora é a juventude que tá com a força de Deus, né? Eu tenho alguém pregando um evangelho ortodoxo como esse que eu estou pregando aqui, eu prego o evangelho ortodoxo, o evangelho que pregava pela palavra de Deus, eu não prego liberalismo, não prego graças a Deus. Então, não, esse coroa já morreu, ele é um dinossauro, esse coroa já passou da época. Não, o nosso evangelho agora é tudo light, pode sim, eu posso adulterar um pouquinho, porque Jesus perdoa, afinal de contas eu sou carne, eu posso me embriagar um pouquinho, eu posso fazer umas coisinhas e outras, depois eu venho para a igreja e tomo a ceia e fica tudo bem, não é? Não. Então, isso é importante que você leia. Então, voltando ao capítulo 12, verso 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então, pensa de você aquilo que você realmente é. Outro dia alguém se candidatou para um cargo determinado lá e mandou lá o currículo para alguém, e aí eu caí na asneira de já tentar ajudar. Aí eu fui pedir à pessoa, fulano, você já viu o currículo de Beltrano? Aí ele falou, pastor, não dá. O currículo do Beltrano não tem nada, ele não sabe fazer, ele não tem nenhuma profissão, ele não sabe fazer absolutamente nada, ele não é formado em nada, não tem como aproveitar ele em lugar nenhum. A única coisa que ele sabe fazer é auxiliar de pedreiro e mal. Então, como é que eu vou arranjar um emprego para esse homem? Para fazer o quê? Se eu arranjar um emprego para ele, ele vai fazer besteira e eu vou me queimar aqui na empresa. Olha só que coisa triste, eu fiquei com a cara desse tamanho, rapaz, porque eu não sabia. O camarada se comporta como se fosse um doutor, mas o currículo mesmo, ele não quer. Ele quer bons empregos, mas não quer saber de estudar. Então ele pensa dele mesmo o quê? Ele acha que Deus vai dar tudo de mão beijada? Ele acha que Deus vai aceitar uma oração no monte em troca de uma faculdade? Ele acha que passar 5 anos dentro de uma faculdade é o mesmo que passar uma semana no monte jejuando? É assim que Deus trabalha? É desse jeito que Deus pensa? Então, cuidado quando você pensa a respeito de você mesmo. Então, não se julgue acima daquilo que convém. Antes, pense com moderação. Moderação é temperança, certo?
Então eu não posso colocar o meu chapéu onde o meu braço não alcança. Não, pela fé eu vou comprar isso aqui, pela fé. Aí daqui a pouco está o camarada lá cobrando e eu não tenho dinheiro para pagar. E eu digo, poxa, mas eu comprei pela fé e Deus não honrou a minha fé. Não, isso aí que você fez não é fé. Você comprou sem ter dinheiro, sem ter condições para pagar, e isso não tem nada a ver com a fé. Isso tem a ver com cafajestismo, com falta de caratismo da tua vida, certo? Então entra no prumo com Deus. Então veja, você tem que pensar conforme a medida da tua fé e conforme Deus repartiu para cada um. É o texto que está dizendo. Então, não queira desejar o que é impossível, que está acima da vontade de Deus. Se Deus estabeleceu isso, é isso. Se Deus estabeleceu aquilo, é aquilo. Então eu estou num lugar, Deus já estabeleceu tudo. Eu entro numa empresa, já tem lá o dono da empresa, e eu quero mandar mais do que o dono. Eu entro na empresa, tem lá um chefe, eu quero mandar mais do que o chefe. Eu me acho mais poderoso do que o chefe. Aí eu sou mandado embora e eu digo, o diabo está me perseguindo. E o diabo diz, opa, eu não tenho nada a ver com isso não, rapaz. Eu nem cheguei perto, você sozinho aí que já faz tudo sozinho. Você é o camarada mais fácil que tem, porque eu não preciso usar demônio nenhum contra você. Você sozinho já se destrói. Por quê? Porque você não tem temperança. Você não sabe se autoanalisar e não sabe a medida certa do teu comportamento diante das pessoas. Pedro fala na segunda carta, capítulo 1, versículo 6. E a ciência... esse A craseado, e há a ciência, a temperança, e há a temperança, a paciência, e há a paciência, a piedade. Uma coisa puxa a outra e nós estamos ligados a todas elas. Então, para concluir, meus irmãos, o fruto do Espírito, ele está ligado intimamente à experiência da santificação do Espírito no comportamento do homem. Você tem que se comportar de forma prudente, bíblica, para poder bater no peito e dizer, eu sou um crente em Jesus Cristo. Hoje tem muita gente dizendo que é crente, mas o diabo também diz que é crente. Ele também crê. Ele crê e estremece, é a palavra de Deus que diz. Então, chegamos ao final. Eu vou já autorizar, colocar a apostila sobre a pessoa do Espírito Santo, o último fruto que nós acabamos de falar é a temperança, e nós chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado de estudar sobre os dons espirituais, sobre a pessoa do Espírito Santo, as atitudes de um homem diante de Deus, de quem realmente é cheio do Espírito Santo. Então, a partir de hoje, vamos usar o termo certo. Quando eu vejo alguém falando em línguas, isso não quer dizer que o cara é cheio do Espírito Santo. Às vezes, nem Espírito Santo tem perto, quanto mais cheio, né? Então, eu tenho que aprender que a verdadeira característica do ser humano está dentro dele. O verdadeiro ser humano é quem está dentro, não é quem está do lado de fora. O verdadeiro ser humano é o que vive, não é o que fala. O verdadeiro eu não sou esse que vocês estão vendo aqui de barbinha penteadinha e tal. O verdadeiro eu está aqui dentro, olha. E poucas pessoas conhecem esse verdadeiro eu que está aqui dentro. E lógico que além de Deus que vê tudo e conhece tudo. Que Deus abençoe você. Vamos orar então, fecha os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bênção.